bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar do quê? Receitinha de slime. Mentira, não vamos. Vamos falar de uma coisa um pouquinho mais séria, mas também não tanto, que vocês vão, a gente vai falar, que vocês vão ver. A gente vai falar de direito. Não fecha o vídeo, calma, respira. Não é chato. Eu prometo que não é chato. A gente vai falar hoje da simplicidade que as coisas são e que as pessoas fazem virar, os profissionais da área e tudo mais, fazem virar uma coisa do tamanho que não... Toda pessoa que tem um mínimo de cognição, ela consegue entender um processo. Qualquer pessoa. O processo nada mais é que uma história. Uma história que você vai contar. Uma história contada pelas partes. A mesma coisa, a pessoa tá vendo um filme. Qualquer pessoa pode ver um filme, ela vai entender o filme, né? Depende do jeito que a história vai ser contada. Então, por exemplo, Procurando o Nemo. Procurando o Nemo é a história de um pai que a mãe é assassinada e o filho fica sozinho com o pai, se perde no mundo, o pai fica procurando ele por um monte de lugares. Essa história, para criança, ela é contada em desenho animado, de uma forma divertida e fofa. Esse filme, para ganhar um Oscar, ele tem que ser contado em drama, sendo um filme pesado, um filme que te faz chorar, né? Porque aí é uma história contada para adultos. Então depende de como a história vai ser contada, ela vai ser mais simples ou menos simples. Depende de com quem você está falando. Acontece que muitos profissionais da área, e aí eu tô falando de toda uma sistemática, não só os advogados, todos os profissionais da área do direito, e não só do direito, todas as profissões, né, tem isso, de problematizar tanto uma situação e se colocar num lugar que as pessoas falam, meu Deus, eu sou incapaz de entender isso. Eu não consigo entender. E principalmente com o advogado, acontece uma coisa que é assim, o processo tá indo, tá acontecendo, tá indo. Chega no final, o juiz vai lá e dá uma decisão, a pessoa fala, nossa, esse advogado é muito ruim, ele perdeu o meu processo. A pessoa acha isso porque ela não entendeu. Ela começou a ver um filme, parou, foi fazer outra coisa e voltou no finalzinho e fala, nossa, como esse filme é ruim. Ela não entendeu. A pessoa não entendeu o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, essa é a grande questão que a gente vai trabalhar aqui nos vídeos que eu fizer sobre direito. É a descomplicação desse cenário. Porque eu tenho pavor de falar alguma coisa e as pessoas não me entenderem ou interpretarem mal o que eu quis dizer. Então, eu quero falar para todo mundo entender. Burocracia, no Brasil, ela é vista de uma forma extremamente ruim. Não no Brasil, em vários lugares do mundo é. Mas quando a gente fala burocracia aqui, a pessoa já fala, meu Deus do céu, é burocrático, eu não vou conseguir, vai gastar muito dinheiro. E não é, burocracia, na verdade, ela é extremamente boa, ela é necessária. Ela é necessária, né, no mundo. Porque senão a gente não dá conta. Burocracia vem de duas palavras, é metade do francês, metade do grego, e é basicamente escritório de administração. Então a pessoa pega as coisas que ela não sabe, não dá conta de administrar, então tudo que é papel, processo, contabilidade, e leva para um escritório e fala, olha, não consigo resolver isso, você pode fazer isso para mim? E aí a outra pessoa diz, sim, posso fazer isso para você. Só que como virou uma rede de que atrasa, de que não sei o quê, e tem alguns mitos, né, que as pessoas carregam, que o judiciário é lento. O judiciário não é uma pessoa para ser lenta.
ele é um órgão de várias pessoas. Então, tem algumas varas, alguns lugares que são realmente lentos. Outras é muito rápido, né? E aí vamos escolher a melhor forma, né? Mas as pessoas se acostumam e vão se colocando naquele lugarzinho quentinho, pega para ela aquela informação e guarda num potinho e quer usar aquilo pro resto da vida. E não é assim. Burocracia é sim bom, sabendo usar. Tem que saber usar a burocracia a nosso favor. Não é todo mundo que vai fazer isso. Por isso as pessoas precisam de informação. Para elas saberem falar assim, olha, mas não é bem assim, né? E é isso que a gente vai discutir. Quando no quadro do canal que eu vou falar de direito, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Bom, então hoje vamos falar do quê? Desta lindeza Constituição Federal, que está muito em pauta hoje em dia, muita gente falando, está na mídia, está feliz porque está nos Trend Topics. Constituição Federal é um livrinho que é o regimento, assim, no país, em gírias, podemos traduzir como top. Constituição é top. Ela manda nos outros, entendeu? Ela é isso aí. Então, o que aconteceu? Viemos de um sistema de governo ditador. Tivemos aí em 1988, não exatamente, né? Pessoas tentaram para falar, bom, vamos começar agora com votos abertos à população. E aí a gente vai fazer a Constituição Federal. Então a gente vai escolher uma assembleia. A assembleia é reunir várias pessoas para dizer quais são os princípios do país. E vamos sentar aqui essas pessoas, 500 e poucas pessoas. Sentaram-se lá, pessoas que todos atualmente acho que já pelo menos ouvimos falar. Então Fernando Henrique Cardoso estava, Michel Temer estava, o Lula estava, 500 e poucas pessoas. E aí, o que aconteceu? Fizeram as leis, aí iam votando, umas pessoas não concordavam com algumas, mas chegaram num montante legal, numa coisa, tá bom, todo mundo concordou, votaram, fizeram a Constituição. E aí, no que a gente se apega? A gente também é um assunto. Nossa, tem assunto para uns 3 vídeos aqui, né? A gente se apega nos detalhinhos que não tem porquê, sabe? Então, por exemplo, tem a Constituição. Fala, onde que começa a Constituição? No artigo 1º? Não. Quando você compra um livro, é legal você ler antes, assim, né? Então, de quando que o livro é feito, então a gente já sabe que a Constituição Federal é de 88, né? É legal saber o ano, porque daí você sabe em que cenário aquilo foi construído, né? Então, é legal isso. Então, você vai lá na primeira, antes do primeiro artigo, tem um preâmbulo. O preâmbulo, o que é o preâmbulo? É uma coisa que vem antes do texto principal. É como se fosse uma introdução. Então, a introdução do preâmbulo vou ler rapidinho, que é muito rápido. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional, como eu disse, é uma Assembleia Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e competida na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Quando eu estava na faculdade, a gente foi discutir esse sob a proteção de Deus. Por quê? Porque aqui também diz que o Estado é laico, né? Que você pode ter a religião que você quiser. E aí, no mesmo livro, diz no preâmbulo que estamos sob a proteção de Deus. E aí tem ateu que discute que não tem que ter, porque se é laico ele tem direito de não ter um Deus, né? E tem gente que se pergunta que Deus. A questão é, princípio. O princípio é, o Estado é laico. Fim. Tá escrito aqui. É um dos artigos. Preâmbulo. A minha mãe falava uma coisa muito, muito interessante, que é, quando fala de preâmbulo, introdução, não sei o quê, se você é uma pessoa que tem preguiça de ler, você pula essa parte. Porque no decorrer do texto, ele não vai... É um apego de cada coisinha que tem ali no texto. Então, você pode pular o preâmbulo e vai direto para o artigo 1º. Não se apega nessas coisinhas. Aí, quem é cristão fala, mas se não fosse o país cristão, não ia ter Deus no preâmbulo. Gente, seguinte, quem tem um Deus? Deus, digo sagrado, né? O que a pessoa considera como Deus. Leu isso aqui, sob a proteção de Deus. O Deus que ela quiser, escolhe a pessoa, porque o Estado é laico, então eu estou aqui defendendo a Constituição, dizendo, você pode escolher o Deus que quiser, porque o Estado é laico. Quem não tem, desconsidera o preâmbulo. Só isso. Só isso. Simples e fácil. Não vamos se apegar a uma coisinha pequena. A gente tem coisas tão maiores para discutir. A gente tem coisas tão... a Constituição é linda. E a gente quer discutir o Estado laico ou não laico. Entende? É você ficar ali se desgastando com uma coisa que não tem discussão. Ninguém obriga ninguém a ser uma coisa tão intrínseca como é a fé, né? Então não dá para obrigar. Então não tinha como o Estado ser de outra maneira. Por mais que você imponha uma religião, por mais que você é de dentro da pessoa, sabe? Então, isso eu tô falando de um preâmbulo, de um conjunto de leis que a gente vai conversar no decorrer sobre um monte de coisas. Eu não gosto de fazer... eu gosto sempre de usar comparações, né, em vídeo. Esse é um vídeo mais seco, mas que eu queria falar, né, um vídeo mais... para vocês entenderem o meu posicionamento, né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar a minha vivência, né, para trazer para a realidade o que é verdadeiramente o direito. E se eu não tenho cara de advogada, acho que eu vou ficar um pouco mais. Depois disso, acho que vocês começam a me ver mais com cara de advogada. E Albert Einstein falava uma coisa muito legal, que se a pessoa para quem você fala não entendeu o que você está dizendo, se você não consegue simplificar uma coisa a ponto de qualquer pessoa entender, é porque você mesmo ainda não entendeu isso. Por isso que ele explicava a teoria da relatividade para qualquer pessoa. Hoje, eu não sei
a teoria da relatividade, assim, eu sei por cima o que eu aprendi na escola. Mas se fosse ele a ter me explicado, pode ser que eu entender, provavelmente eu entender. Porque para ele era uma coisa muito simples. Muito simples. E a filosofia é assim pro meu pai. A língua portuguesa era assim pra minha mãe. Pra mim, direito é assim. É simples. É quase que tocável, sabe? E aí eu queria que as pessoas... Porque assim, eu tenho certeza que a gente diminuiria 40% dos problemas. As pessoas entendendo o que está acontecendo. Não só num termo global, como num termo de cada pessoa mesmo. Não entender o que está acontecendo na vida. Pois é, minha mãe tinha dessas. Os professores chegavam na sala dos professores e daí depois a gente comentava em casa, né? Os professores chegavam, tipo, dei a prova e só 10 alunos da sala tiraram nota azul, não sei o quê. E aí a minha mãe ficava, gente, mas acho que a pessoa não vê, né? Que ela que não tá se fazendo entender, né? O aluno não entende também pela pessoa que está falando não se fazer entender, né? A comunicação é assim, né? Depende da pessoa que se faz clara e da pessoa que entende, né, o que está sendo dito. Não depende só de uma.